pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um passo a passo. Eu já estou em andamento aqui, então para você que chegou aqui agora, chegou nesse vídeo agora, seja bem-vindo. Eu sou a Lucy e estamos confeccionando aqui o centro de mesa Labelle, que vocês viram aí na abertura, maravilhoso. Então tenha o passo a passo aqui já da base, procurem aqui no canal ou digitem lá, procurem por centro de mesa Labelle. Vocês vão encontrar o passo a passo, então, da base aqui, todo já finalizado aqui, a parte da base, então tem o vídeo explicativo. Então, agora, vamos dar sequência a partir de agora, para o trabalho ali da nossa peça, aquele detalhe, eu vou trabalhar aqui com um fio, esse fio, ele é um fio multicolor, porém, ele tem um fio de brilho. Eu não sei se vocês conseguem encontrar, como eu disse lá no primeiro vídeo, na abertura, se vocês conseguem encontrar na região de vocês, eu acredito que a Círculo andou parando de fabricar algumas cores. Eu tenho esse fio aqui e eu quis muito usar nesse trabalho, tá? É opcional, vocês podem usar a mesma cor das tulipas, uma cor que vocês gostem. Isso aqui é só um detalhe para mim estar gravando, tá? Eu vou iniciar, então, fazendo aqui, ó, a minha laçadinha inicial na agulha. E vamos começar por qualquer um aqui desses espacinhos, aonde na parte anterior a gente formava aqui das 3 correntinhas, qualquer um deles. Vocês podem estar iniciando aqui fazendo o pontinho baixo e subindo as correntinhas, ou da forma que eu vou fazer, eu já vou iniciando aqui com a laçadinha, porque eu prefiro assim, é só uma questão de segurar aqui que vai dar certo, segurar a pontinha. Então, eu vou laçar o meu fio, vou ficar com o meu dedo aqui, ó, posicionado para que ele não gire, porque se ele girar, ele vai desfazer. Então, seguro a laçadinha aqui, venho em qualquer um desses espacinhos, vou vir no meu aqui, vou buscar o meu fio e dar uma leve alongada. Não alonga muito e não alonga pouco, tá? Uma leve alongadinha assim, vou até deixar mais perto. Laço novamente o meu fio e tô segurando para aquela laçadinha inicial não girar. Laço, venho nesse mesmo espaço e alongo que fique da mesma altura. Sempre é importante que quando vocês façam ponto puff, que vocês alonguem eles que fiquem na mesma proporção. Laço novamente, venho aqui no espacinho, laço e puxo, certo? Aqui então eu estou com um total de 7 laçadinhas na agulha. Eu lacei 3 vezes, então a cada laçada vai ter 2, vai contar 2 alcinhas, porque vai ter aqui eu enrolei na agulha e aqui eu puxei. Então, são 6 e mais a laçadinha aqui inicial, um total de 7. Agora, eu vou passar o meu fio e vou puxar por 6 dessas laçadinhas aqui, ficando aqui somente 2. E agora eu venho e finalizo essa aqui. Formei aqui o meu primeiro pontinho puff. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação. Novamente, eu vou laçar o meu fio e vou fazer mais um ponto puff aqui nesse mesmo espaço. Então, eu vou repetir esse ponto puff. Então, ó, lacei o meu fio, venho aqui no espaço, laço e busco. Laço meu fio, venho no espaço, busco e dou aquela alongadinha. Mais uma vez e busco. Fiz isso por 3 vezes. Agora, eu busco o fio e passo por essas laçadas, ficando aqui, ó, passo pelas 6, ficando com 2. E agora, eu venho e finalizo aqui, travo, fiz aqui, então, o meu primeiro trabalhadinho aqui, pontinho puff. Vou fazer agora 4 correntinhas. 4 correntinhas. E vou aqui no próximo espacinho e vou repetir essa sequência. Então, laço e puxo, laço e puxo. Então, como eu falei, cuidem para não puxar demais, não deixar ele muito solto, porque ele vai ficar um puff com os fios soltos aqui, não vai ficar legal. E se vocês deixarem muito apertadinho, ele vai ficar difícil de fazer essa passagem aqui dos fios, então, ok? Deixei as 2 alcinhas, agora tiro, faço 3 correntinhas de separação, laço e vou repetir. Depois que a gente pega o jeitinho de fazer o puff, ele se torna muito gostoso e rápido de estar executando. É só questão de prática mesmo, certo? Finalizado aqui, ó, o segundo grupinho aqui do puff, eu vou fazer, então, 4 correntinhas de separação e vou para o próximo espacinho. Então, eu vou fazer esse processo por toda aqui a volta do meu trabalho. Chegando aqui no final, eu vou fazer, então, as 4 correntinhas, depois do meu último bloquinho aqui, desse trabalhado aqui com os puffs, eu vou fazer aqui as 4 correntinhas e vou vir aqui bem no primeiro, ó, espacinho aqui, onde, bem em cima aqui no pontinho do ponto puff, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, bem fechadinho para mim puxar ele lá para trás. Fiz o ponto baixíssimo, dei uma alongadinha, aí eu venho, posiciono a agulha aqui, eu sempre gosto de finalizar assim, aí já fica do lado avesso, a gente já faz nozinho, ó, puxei lá para trás, aqui eu faço uma correntinha, alongo esse fio para mim cortar, e depois eu venho, essa ponta eu passo por
por entre os pontos ali, e aí eu finalizo. Aperto bem aqui. Aí, esses fiozinhos depois eu vou e passo por entre os pontos ali e escondo eles. Agora, eu vou voltar a trabalhar, então, aqui com o meu fio branco, meu fio da base. Então, vou pegar ele aqui, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E vou iniciar aqui também em qualquer um desses espacinhos aqui, ó. Desse espacinho das 3 correntinhas aqui, entre um pontinho puff e outro. Então, aqui com a minha laçadinha na agulha, eu vou vir dentro desse espaço e fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer dentro desse mesmo espaço mais 2 pontos baixos, ficando com um total aqui, então, de 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, laço meu fio e agora eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de 4 correntinhas entre um grupinho de puff e outro. Então, venho aqui abraçando a alcinha e vou fazer aqui 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos, ele vai ficando apertadinho porque tem pouco espaço na correntinha, a gente dá essa afastadinha com a mão aqui, que ele vai se ajustar. Faço 2 correntinhas, laço novamente o meu fio e vou voltar nesse mesmo espaço aqui e fazer mais 4 pontos altos. Ficando assim. Afastei aqui, aproximei, né, para ficar mais fácil para visualizar. Então, fiz os 4 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou no próximo espacinho aqui, entre um puff e outro. Aqui eu tenho os fiozinhos que eu vou arrematar, eu já posso prender eles aqui junto para esconder. Seguro aqui, prendo junto aqui, e aqui eu vou fazer, então, 3 pontos baixos nesse espaço. Já prendi aqui os fiozinhos, depois eu venho e corto eles. Depois dos 3 pontos baixos, uma correntinha e vou no próximo espaço aqui dos 4 correntinhas e faço 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, laço o fio e retorno nesse mesmo espaço e repito aqui, vou espelhar novamente, então vou fazer esses 4 pontos altos, ficando esse pico aqui. Depois dos 4 pontos altos, uma correntinha e vou no espacinho entre os puffs, 3 pontos baixos. Então, eu vou repetir essa sequência em toda aqui a volta do meu trabalho. Aqui no final, eu fiz os meus 4 pontos altos, uma correntinha, e aí eu venho no primeiro pontinho baixo aqui onde eu fiz, eu introduzo a minha agulha aqui, busco o meu fio e faço um ponto baixíssimo bem apertadinho. Alongo o meu fio, venho com a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Introduzo a minha agulha, busco essa laçada pra mim passar ela lá pra trás, pra mim finalizar. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou alongar um pouco esse fio e vou arrematar aqui, cortar ele também, porque eu já vou vir com outra cor. Quem quiser tentar deixar esse fio ali puxado pra trás, pra usar depois, pra evitar arremates, mas eu acho que fica meio confuso, tá? Aqui, como é videoaula, pra não ficar aquele fio atrapalhando na visualização, então eu preferi cortar. Eu vou voltar a trabalhar com este fio de brilho aqui, que eu usei pra fazer os meus puffs. Então, vou fazer aqui a laçada dele na minha agulha. Aqui, deixo essa pontinha pra arrematar depois. E vou vir aqui, ó. Vou fazer um puff novamente. E eu vou fazer assim. Então, novamente, da mesma forma que eu iniciei lá o outro puff, eu vou dar a laçadinha, segurar aqui e vou fazer aqui, ó. Nesse espaço, aqui, abraçando onde eu coloquei esses 3 pontos baixos aqui, ó. Bem no meio aqui, entre esses 2 puffs. Então, eu venho aqui, lacei, puxei. Ó, lacei mais uma vez, puxei. Lacei novamente, busquei o meu fio. Estou aqui, então, agora com as 7 laçadas, contando que já está na agulha. Agora, eu tiro as 6 primeiras, deixando aqui, ó, 2. E agora, eu tiro essas 2 aqui. Agora, eu vou vir aqui, nos 4 pontos altos deste bico que eu fiz aqui. E vou fazer ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, vou buscar o meu fio e tirar. Eu vou caminhando. Isso vai dar um detalhe, porque ele é de outra cor, ó. Vou no próximo e puxo, ó. Vou no próximo e puxo. Vou no último aqui, dos 4, e puxo. Vai ficar aqui esse detalhe. Cheguei aqui no espaço onde tem aqui, foi feito as 2 correntinhas. Dentro do espaço, aí eu venho,
faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, tá? Venho novamente, aqui tem os 4 pontos altos, eu vou fazer ponto baixíssimo, já vou no primeiro, ó. Busco e tiro, busco e tiro, nos 4. Busco e tiro, caminhando assim, para que dê esse detalhe. Feito isso, eu cheguei novamente aqui nesse espaço, onde tem os 3 pontos baixos. Eu vou laçar o meu fio e vou abraçar esses pontos aqui, entrando dentro desse espaço aqui, entre um puff e outro. Lacei, alonguei, lacei, puxei, alonguei, lacei, puxei e alonguei, todos no mesmo espaço, a mesma coisa que foi feito aqui anteriormente, pontinho puff. Agora, eu venho, tiro as 6 primeiras laçadinhas, ficando 2, e venho aqui e finalizo. E aí, já venho aqui, ó, pro primeiro ponto alto, laço e puxo. Laço e puxo, laço e puxo, laço e puxo. Nos 4. Chegando no meinho do bico aqui, dentro dele um ponto baixo, uma correntinha, novamente um ponto baixo no mesmo espaço. Se você tiver o ponto muito apertadinho, achar que uma correntinha aqui você não vai conseguir colocar o ponto depois, você vem e coloca 2 correntinhas, tá? Pra ficar mais biquinho. O meu aqui, com um ponto, já ficou certinho. Depois de ter feito o ponto baixo, eu venho novamente nos 4 e vou fazendo ponto baixíssimo, até chegar lá embaixo, novamente, aí repete o ponto puff, e essa é a sequência, então, dessa careira aqui, tá? Igualzinho. Vai aparecer um pouquinho aqui, mas depois ele se ajeita, pontinho puff, depois ele esconde e não vai mais ficar tão visível, ok? Então, eu vou fazer isso por toda a volta, dizendo que é normal, quando você terminar aqui a parte dos bicos, ó, ele dá essa impressão que ele vai embabadar, mas é só aqui, porque assim que a gente vem com a próxima careira aqui, ele já se assenta. Então, eu vou trabalhar essa sequência aqui por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu completei os pontos baixíssimos aqui no último bloco de 4 pontos altos, aí eu venho aqui, ó, bem no pezinho, ó, em cima aqui, ó, bem em cima aqui, ó, finalizei o primeiro puff, e busco aqui, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha no fio, venho com a minha agulha, ó, de trás pra frente, posiciono essa laçadinha que eu soltei aqui na agulha e puxo ela lá pra trás. Aí, eu venho, faço uma correntinha, alongo aqui o fio pra mim cortar ele também aqui, aperto bem o nozinho, depois a gente vem e arremata, esses fiozinhos passa por trás. Agora, eu vou trabalhar novamente, então, com o fio branco, que é o meu fio da base. Vou fazer a laçadinha inicial aqui na minha agulha. E vou vir, ó. Posso começar em qualquer um desses bicos aqui, ó. Esses bicos que a gente fez aqui, 4 pontos altos, separados pelas correntinhas e mais 4 pontos altos. Dentro desse bico, a gente vai colocar aqui um ponto baixo exatamente aqui, ó. Venho por trás, ó. Tô com o meu fio aqui, ó, na agulha, venho por trás, ó. Vou abraçar aqui, ó, entre meio, aqui onde fica esse espaço entre os 4 pontos altos. Então, ó, faço aqui e busco aqui, faço um ponto baixo. Ó, ele não vai aparecer, e igual, né, ele é do mesma cor aqui do branco, não, se ele chegar a aparecer, não vai ficar feio. Feito o ponto baixo, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou para o próximo bico. Tô aqui, venho no próximo bico, bem no meio dele aqui, ó. Introduzo a agulha aqui, busco e faço um ponto baixo. E repito as 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou pro próximo bico. Bem no meio, abraço aqui e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência aqui, formando essas argolas que ficam, ó, por trás aqui, pra gente iniciar a próxima careira. Então, 7 correntinhas e um ponto baixo no meio aqui. Então, vou completar aqui a careira. Aqui no final, eu fiz as 7 correntinhas e eu vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei aqui as argolas. Então, eu introduzo a agulha aqui e busco aqui um ponto baixíssimo. Fechando aqui, então, essa careira. Eu fiquei um total aqui de 30 argolas dessas aqui com 7 correntinhas por toda a volta. Como eram 30 espaços aqui que formou os puffs, que aí entre eles formou o bico, a gente vai ter também aqui, então, 30 argolas de 7 correntinhas. Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo e eu vou iniciar minha careira, como eu sempre inicio. Para quem quiser já subir aqui as 2 correntinhas ou 3, mas eu vou fazer diferente, como eu sempre faço. Então, eu solto, dou uma leve alongadinha, solto a argolinha da minha agulha, introduzo a minha agulha de trás para frente, busco essa laçadinha e passo ela
lá pra trás. Aí, eu vou voltar aqui, ó, nesse ponto baixo, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo e uma correntinha, que equivalem pra mim ao meu primeiro ponto alto. Nessas 7 correntinhas agora, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. E vocês podem fazer aí a sua maneira. Tanto vocês podem só laçar o fio e vir abraçar aqui, ó, a laçadinha aqui, a argola de 7 correntinhas e fazer aqui 7 pontos altos dentro da correntinha. Eu acho que vai ficar mais bonito, mesmo ficando atrás, mas ele fica melhor distribuído. Vim exatamente, ó, na argolinha aqui da correntinha, ó. Dentro dela, que vou na primeira, faço um ponto alto. Vou na próxima, faço um ponto alto. E vou fazendo assim, tá? Mas dá pra fazer do outro jeito também. Se torna um pouquinho mais rápido, mas eu prefiro fazer assim, que eu acho que ele fica menos grosseiro aqui atrás. Então, 7 pontos altos aqui nessa correntinha. Aqui já fiz 5. Aqui 6, eu vou bem em cima, ó, dentro da correntinha, aqui na última, 7. Feito aqui os 7 pontos altos aqui nas 7 correntinhas, eu tenho aqui o ponto baixo, onde eu prendi aqui no meu bico. Eu venho em cima dele e faço aqui um ponto alto também. Então, um ponto alto em cima do ponto baixo e um ponto alto para cada uma das correntinhas. Então, 7 correntinhas, faremos um total de 7 pontos altos. Vou fazer esse trabalho, esse processo, por toda aqui a volta do meu trabalho aqui nas argolas que eu fiz aqui por trás. Então, pessoal, cheguei aqui ao final. Cuidem para que fique certinho, ó, o pontinho que tá em cima do ponto baixo da carreira anterior. E que fique, então, ó, 7 pontos altos para que a contagem dê certo. Precisa estar certinho esses 7 pontos, ok? Então, aqui fiz o meu último ponto. Venho aqui, ó, onde eu subi o ponto baixo e a correntinha, eu venho na correntinha. Introduzo a agulha aqui, puxo um ponto baixíssimo bem firme aqui, ó, pra ele ficar bem certinho aqui o fechamento da carreira. E vou fazer aquela minha finalização. Então, alongo aqui um pouquinho, venho com a minha agulha aqui por trás, no próximo ponto, ó, do pontinho do lado, introduzo ela, busco aqui a minha laçadinha e puxo ela lá pra trás. Aí, dou aquela, ó, arrumadinha aqui na agulha e volto, ó. Eu vou pegar aqui também só a laçadinha de trás. Quem quiser pegar a laçadinha toda, ó, o ponto, vem aqui, introduz a agulha aqui. Eu vou pegar só a laçadinha de trás, essa primeira ela é mais apertadinha, mas com jeitinho a gente consegue, e aí o ponto fica melhor. Aí, introduzo aqui, busco o fio, e faço aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, que equivalem ao meu primeiro ponto. Vou no ponto seguinte, ponto alto. Ponto alto, então aqui já fiz 3, 4, 5, 6 e 7, que são exatamente os 7 pontos que eu tenho na minha laçadinha aqui, porque eu já comecei no primeiro ponto, não em cima, no ponto em cima do ponto baixo, né? Eu comecei no pontinho do lado, e o ponto que eu tenho na sequência aqui, ó, é o ponto que foi colocado exatamente em cima do ponto baixo. Esse ponto alto a gente vai fazer de uma forma diferente, então, eu vou laçar minha agulha, e lembram aqui, ó, aquela correntinha que foi feita aqui, ó, nesse detalhe que eu fiz em lilás, entre os pontos baixos, quando eu fiz aquele contorno aqui, eu fazia aqui uma correntinha. Então, eu vou laçar o meu fio, vou passar aqui nesse espaço no bico, onde tem a correntinha, e vou pegar o meu ponto lá atrás. Aqui eu vou pegar as 2 alcinhas para que ele fique mais firme, tá? Então, ó, exatamente o ponto que está atrás ali, ó, em cima do ponto baixo, ó. Posicionei aqui, lacei, passei aqui por dentro e por dentro do ponto alto. Busquei o fio e aqui eu finalizo, então, o ponto baixo, tá? Dá pra fazer até mais apertadinho, aqui eu soltei um pouquinho. Deixa eu fazer novamente. Eu deixei muito espaçoso aqui, porque eu fiquei virando aqui. Então, ó, lacei, passo naquela laçadinha no ponto alto e finalizo aqui o ponto alto. Normal, então, ele vai ter esse ponto alto, ó, em cima aqui do ponto alto, que tava em cima do ponto baixo. Mas aí ele já vai prender esse bico. Feito isso, eu sigo fazendo aqui os meus pontos altos em cima do ponto alto, dos 7 que foram feitos aqui. Então, eu vou manter, não vai ter aumento, tá? Aqui eu tô pegando a laçadinha de trás, é opcional. Então, fiz esse pontinho aqui por cima, eu vou fazer os 7 pontos altos. Fiz aqui 4, ó. 5, 6 e 7. Fiz os 7 pontos altos, confere, ó, o próximo ponto é o ponto do ponto baixo. Então, eu laço e aí eu jogo esse bico aqui, ó, pra mim fechar ele. Passo aqui na laçadinha, pego o ponto alto lá e faço um ponto alto também. E aí, sigo, ó, na sequência eu já tenho os 7 pontos altos
e eu sigo fazendo. Então, vai ser essa sequência aqui por toda essa volta e a gente já vai prendendo, ó, esses bicos que estão soltos aqui. Então, vai ficar 7 pontos altos aqui, e o ponto que a gente fazia exatamente em cima aqui, ó, já vai prender aqui o bico. Olha atrás, como que fica, ó. Pontinho baixo que foi colocado lá, para fazer as argolinhas, né, as 7 argolinhas, 7 correntinhas. Aí, ponto baixo, e aqui já prendendo, então, esse bico. Então, esse é a sequência aqui por toda a volta. Na dúvida, vocês voltem o vídeo aí, né, desacelerem ele, deixem ele bem, para vocês conseguirem estar visualizando. Mas é bem fácil de fazer, então essa é a sequência dessa carreira. Aqui, gente, chegando ao final, eu fiz aqui, né, o meu pontinho, que pegou aqui a ponta aqui do bico, 7 pontos altos, e aqui, ó, vocês vão perceber, tem um bico solto aqui, tá? Porque é o primeiro aqui, como a gente passou pro pontinho seguinte e subimos lá, então ficou o pontinho aqui, ó, que é nesse pontinho que eu vou vir agora, ó, vou laçar o meu fio, vou bem na correntinha aqui, e aí vou pegar aqui, ó, que é aquele pontinho que eu fechei com ponto baixíssimo, ele é um pouquinho mais fechadinho, mas a gente posiciona ali a agulha certinho e dá pra fazer, ele vai ficar um acabamento perfeito. E finalizo aqui o meu ponto alto aqui, prendendo esse bico também. Venho aqui, ó, onde eu subi o ponto baixo e a primeira correntinha, na correntinha eu faço aqui o meu ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho o meu fio, vou no próximo ponto, do ladinho aqui, ó, dá pra ver bem, tá visualizando bem na câmera. Posiciono a minha laçadinha e puxo lá pra trás, tá? Aqui, pessoal, agora eu vou arrematar esse fio. Quem quiser manter o fio, porque a gente vai fazer agora uma carreirinha aqui com o fio dourado, fio encanto, ou uma carreirinha aí com uma cor que você queira, não é, né, necessariamente que você faça com o encanto, é só uma ideia. Aí você pode estar alongando bastante esse fio aqui, para não deixar ele escapar, pra gente trabalhar a carreirinha aqui, tá? Porque se perder ele, vai ficar feio, vai desmanchar, tá? Então, alonga bem, para que não precise cortar, porque depois da carreirinha de ponto baixo, a gente vai voltar a trabalhar com essa cor, para evitar, né, um arremate, o de ponta, assim, um arremate a menos. Mas, se você sentir dificuldade, você pega essa laçadinha, faz uma correntinha e corta o fio, tá? Alonga e faz, assim, o arremate. Eu vou deixar aqui e vou vir trabalhar com o meu fio encanto. Vou fazer a minha laçadinha, vou deixar aqui uma boa quantidade aqui, porque ele é liso para trabalhar. E sim, pessoal, eu vou trabalhar ele com agulha 3,5, a mesma agulha. Esse encanto aqui é aquele mais grossinho, tá? Eu tô sem o rótulo dele aqui, ele não é aquele fininho, ele é o mais grossinho. Então, eu vou trabalhar ele com agulha 3,5, também porque é só um detalhe. Eu vou vir aqui, ó, em qualquer ponto, qualquer pontinho mesmo, eu vou vir bem no que eu fechei aqui, ó. Vou pegar a laçadinha de trás, ou se vocês quiserem tá pegando aqui, ó, as duas laçadinhas também vai dar certo, tá? E vai fazer ponto baixo para cada um, ó, desses pontos altos que a gente fez na carreira anterior, ó. Assim, ele vai ficar fazendo com as duas alcinhas, ele vai ficar assim. E se vocês quiserem fazer só com a laçadinha de trás, também vai ficar bom, olha aqui. Ó, pegando só a laçadinha de trás, venho e faço um ponto alto. Perdão, fazendo um ponto baixo. E vamos fazer ponto baixo para cada um desses pontos altos. Não vai ter aumentos, então, nos 7 pontos que ficaram aqui, entre meio um bico e outro, e nesse ponto alto aqui que prendeu também o bico ali anterior, a gente vem também e vai fazer aqui, então, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Como eu estou trabalhando com agulha 3,5 também, ele não vai ficar repuxado por ser um fio mais fino. Então, vou fazer isso por toda a volta, uma carreirinha aqui de ponto baixo com o fio encanto. E quem quiser, como eu falei, pode estar colocando o mesmo fio aqui, ou um fio que combine com a cor do detalhe que você já fez, que ele vai ficar muito bonito também. Então, vou aqui finalizar essa carreira. Chegando aqui ao final, fiz o meu último pontinho baixo aqui com o fio dourado. Cuidem para não deixar nenhum pontinho sem fazer. E agora aqui, como esse fiozinho, ele é bem liso, ele é fácil de perder, eu vou fazer aquele remate com agulha de tapeceiro. É opcional, quem quiser puxar lá para trás com ponto baixíssimo também vai ficar bom. Então, eu vou soltar aqui um pouquinho, ó, fiz o último pontinho baixo, vou deixar aqui alongado um pouquinho e vou deixar aqui, ó, uns 8 dedos, tá? Não deixe muito curto, porque vai ficar difícil de trabalhar aqui, ó, tanto assim. E vou, aqui onde eu estou com a agulha no ponto, eu vou puxar ele todo, tá? Eu deixei até bastante fio, pode deixar um pouco menos, mas não deixe muito curto, porque vai ficar difícil de trabalhar. Vou pegar uma agulha de tapeceiro, não precisa ser exagerada, como essa minha aqui, grande. Passa aqui o fio que eu deixei, ó, aquela ponta que eu cortei, e vou vir aqui, ó,
no primeiro pontinho baixo onde eu comecei, eu tô até com a pontinha dele aqui, ó, onde eu deixei ainda pra arrematar depois. Venho aqui, ó, ele tem essas duas alcinhas aqui, ó, bem em cima aqui, ó, do ponto baixo, tem essas duas alcinhas, eu passo nelas de trás pra frente, a minha agulha, e puxo aqui pra frente. Já vou segurar aquele fiozinho lá atrás, pra não atrapalhar. Puxo pra cá, venho nesse primeiro pontinho aqui, ó, nesse último, na verdade, que eu fiz, vai ter essas duas alcinhas. Eu vou posicionar minha agulha, ó, passar ela bem por dentro, pegando aqui, ó, passando nessa alcinha aqui e nessa última aqui, ó, do pontinho baixo, ó, dá pra ver bem no vídeo, ó. Então, ó, venho aqui, ó, venho com a agulha por cima aqui, posiciono aqui e puxo. E agora eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e passo aqui esse fio lá pra trás. Agora eu aperto bem, pra ele acertar aqui. Aí eu puxo, venho com a agulha aqui, e aonde eu tenho os pontos aqui, ó, eu vou passar ela e fazer o nozinho, tá? E cada um faz o acabamento aí ao seu ver, tá? Pra deixar bem firme aqui, puxo bem. Passo esses fiozinhos, ó, com agulha mesmo, já que eu tenho um bom pedaço aqui, entre os pontos baixos, ó, que é a alcinha dos pontos baixos, eu venho e posiciono aqui, vou passando, passando, depois eu corto, faço um nozinho bem bonitinho no final, e eu corto e eu passo uma colinha, porque o fio encanto, ele é bem liso, então é bem fácil dele soltar, tá, pessoal? Por isso, então, vão passando aí. No final, quando vocês forem cortar, passa sempre uma colinha ali de boa qualidade, que fique bem preso para não ter problema, tá bom? Então, aí vou soltar o meu aqui, depois eu vou cortar esse excesso, arrematar. E essa outra pontinha aqui, de onde eu comecei ali com o ponto baixo, também, ó, eu passo ela na agulha, e aí eu venho nos pontos aqui, eu faço nozinho, né? Vou passando por trás aqui até eu conseguir, então, arrematar ela, colar, que ela fique bem firme e não vai escapar. Finalizada essa parte aqui com o fio no canto, já puxado os fios, aí eu aqui não cortei o meu trabalho, eu vou voltar a trabalhar aqui com o fio branco, ó. Eu alonguei ele pra mim não ter que fazer um arremate a mais. Mas é opcional, quem quiser fazer aí, corta o fio, e aí você vem, passa a laçadinha na agulha pra iniciar o trabalho normalmente, tá? Eu aqui, o meu, eu deixei ele alongado lá atrás, então agora eu vou buscar essa ponta, vou dar aqui uma ajustada para que eu consiga vir trabalhar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz da careira dourada, que é o que tá na minha direção. Se eu vir pra cá, ele não vai ficar o acabamento certinho, que é o segundo ponto aqui dos 7, ó. Vocês vão localizar bem, ó, tá bem visível o ponto alto aqui, ó, que fica em cima do bico, e entre eles tem 7 pontos altos. Então, eu vou começar a trabalhar aqui no segundo ponto desses 7, que é o meu primeiro ponto baixo do dourado. Eu vou trabalhar as alcinhas de trás, então eu vou vir aqui, ó, tô com a agulha aqui ajustada o suficiente que eu consiga dar esse giro aqui. Introduzo a minha agulha aqui, busco o meu fio branco, faço um ponto baixo e uma correntinha, que serão o meu primeiro ponto alto. E vou fazer ponto alto no próximo ponto. Mais um ponto alto no próximo ponto. Aqui eu vou fazer um total de 6 pontos altos, contando com o primeiro. Então, aqui fiz 4, 5 e 6 pontos. Então, dos 7, eu fiz 6 pontos altos. Aqui eu não vou completar 7, porque o meu sétimo vai dar aqui, ó, lá no final, tá? Feito os 7 pontos altos, eu tenho agora aquele ponto, ó, bem o próximo ponto dourado, é o que está na direção do bico, mas eu não vou fazer esse dourado, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu vou aqui fazer a laçada na agulha, vou vir nesse ponto alto aqui, ó, introduzir minha agulha aqui, ó, nesse espaço antes dele, fazendo ela passar lá do outro lado, por baixo do ponto. E vou buscar aqui o meu fio branco e vou completar aqui o meu ponto alto, ficando aqui um ponto em relevo. E aí, eu vou ignorar aquele pontinho dourado que fica na linha reta aqui, eu não vou fazer. E já vou passar aqui, ó, para os 7 pontos. Então, vai ficar bem visível os 7 pontos na cor branca e os que estão em cima aqui do dourado, opa, eu venho e faço o ponto alto. Então, vou fazer aqui mais 7 pontos altos. Agora, a partir de agora, vai ser, então, 7 pontos altos e um ponto relevo. Daí, lá no final, quando eu chegar lá, eu vou completar o da primeira parte ali, que ficou só 6. Então, vou fazendo aqui, ponto alto, 6 aqui, 7, eu vou contando e vou conferindo se é exatamente, ó, o último. E aí, o que tá na direção aqui do bico, eu venho, ó, laço o fio, laço uma vez, venho nele aqui, abraço, busco o fio, e aqui eu completo, então, o ponto alto.
E aí, eu já vou observar aqui, ó, onde ficam os 7 pontos. No primeiro aqui, eu laço e faço ponto alto novamente e vou completando. Então, 7 pontos altos e um ponto relevo. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira por toda a volta. Aí, quando chegar aqui no final, eu venho para fazer esse ponto e a gente finalizar aqui para fechar essa carreira, então. Então, pessoal, tô chegando aqui ao final dessa carreira. E uma dica que eu não dei lá no início, mas eu quero dar aqui nesse último ponto relevo que eu tenho para fazer. Então, aqui eu fiz os meus 7 pontos altos. No meu ponto, eu fiz ponto alto normal e ele deu certinho aqui, tá? Se você achar que o ponto alto normal vai ficar repuxado demais, vai ficar repuxado ali, você não gostar, uma dica é você fazer, então, aqui o ponto em relevo em ponto alto duplo. Então, você vai, ó, laçar 2 vezes na agulha, e aí você vem e faz aqui o ponto alto em relevo aqui 2 vezes, tá? O meu eu fiz apenas com um ponto alto normal e ele deu certo. Faço ele um pouquinho, ó, mais alongadinho aqui e ele vai dar certo. Então, é só uma dica que eu não dei lá no início e vou dar aqui, né? Dei aqui agora. Então, fiz aqui o último ponto alto em relevo e aqui eu tenho um ponto sem fazer ainda. Então, eu vou fazer o ponto alto que ele é em cima, ó, dos 7 pontos altos ali, ó. É bem em cima desse aqui. Então, eu vou aqui no douradinho e faço aqui o ponto alto normal. Venho aqui onde eu subi aqui uma correntinha e um ponto baixo, vou bem na correntinha, aqui, faço um ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho meu fio, venho no próximo ponto alto, de trás pra frente, busco essa laçadinha e passo ela lá pra trás. Com a minha laçadinha aqui pra trás, ó, vou ajustar ela bem na agulha e vou fazer aqui uma correntinha e vou alongar esse fio, porque eu vou cortar aqui agora. Vou vir trabalhar com outra cor. Aperto bem pra mim não perder. E é assim que vai ficando o trabalho, então. Ficou esse relevo e fica por cima aqui, o relevo por cima do douradinho, dá um detalhe. Ficou super, super lindo aqui, ó, tá? Então, a dica do ponto alto duplo, pra quem quiser fazer, vai dar certo também, tá? Agora, eu vou vir trabalhar com o fio multicolor na cor verde. Aqui eu tô usando, então, o verde folha. Vou fazer aqui, ó, meu nozinho, minha laçadinha inicial. E agora, eu vou fazer, então, as folhinhas, pra gente trabalhar, então, as nossas tulipinhas depois. Então, vou vir aqui, ó, e vou começar em cima do ponto alto relevo aqui, ó, nesse ponto que foi feito aqui, em cima aqui, ó, desse ponto, em qualquer um deles, tá? Não tem um ponto exato, em qualquer um deles. E eu vou fazer aqui um pontinho puff verde. Então, eu não vou prender o meu fio e subir correntinhas, eu já vou fazer ele. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz lá. Eu tô com a laçadinha na agulha, eu dou aqui essa laçada aqui, seguro com o dedo para não escapar, e venho aqui, ó, em cima do ponto alto aqui, esse que eu subo do bico, o relevo, busco o meu fio e alongo um pouquinho, laço novamente, busco, opa, posicionei no lugar errado aqui, ó, isso, agora busco, laço, cuida a laçadinha lá para não girar, mais uma vez, então, lacei 3 vezes e alonguei, tá? Agora, eu vou tirar aqui, ó, os 6, ficando com 2 laçadinhas na agulha. E agora, eu travo aqui, fechando tudo. Vou fazer 3 correntinhas de separação. Novamente, eu laço meu fio e venho nesse mesmo espaço. Laço, puxo e dou uma alongada. Laço, puxo e dou uma alongada. Que fiquem todos na mesma posição, tá? Na mesma aqui, ó. Aí, venho, tiro 6 e aqui finalizo. Fiz aqui o meu primeiro Vzinho aqui, minha duplinha de folhinhas aqui, onde aqui dentro eu vou encaixar a tulipa. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar o meu fio, e nesses 7 pontos que eu tenho aqui, eu vou contar, então, 1, 2, 3, e no quarto ponto, que é exatamente o ponto do meio aqui dos 7, então, vão ficar 3 para um lado e 3 para o outro. Então, 1, 2, 3, no quarto aqui dos 7, eu vou, ó, já estou com meu fio laçado, eu vou repetir esse Vzinho. Então, eu vou laçar, puxar e alongar por 3 vezes. Tiro aqui as 6, ficando as 2. Finalizo aqui, daí faço 1, 2, 3 correntinhas de separação. Novamente, laço, venho no mesmo espaço, puxo, laço e puxo aqui 3 vezes. Fecho aqui 6 pontos, 6 laçadinhas, e finalizo aqui travando. 2 correntinhas de separação. E agora, eu vou fazer aqui a minha folhinha em cima aqui, ó, do ponto em relevo. Então, essa vai ser a sequência
por toda essa carreira, então ele é bem fácil, precisa que tenha um número par de tulipinhas, então cada uma aqui desses vezinhos vai ser uma tulipinha, e ele vai dar certo aqui sempre o número par, porque eu vou estar colocando, então, uma aqui, ó, exatamente em cima do ponto em relevo e uma no meio, então ele vai dar certo. Então, fechei essa aqui, vou finalizar mais essa aqui no vídeo. E vou fazer isso, então, por toda a volta. Então, vai ficar uma folhinha, aqui, ó, um vezinho esse de folhinha aqui, em cima do ponto em relevo, e uma no meio aqui dos 7 pontos, exatamente no meio. 3 correntinhas entre um puff e outro, e entre um vezinho desses e outro, 2 correntinhas. Eu vou fazer essa sequência, então, por toda a minha volta. Então, chegando aqui, ó, mais uma vez ao final dessa carreira. Então, aqui a carreira de verde aqui que forma as folhinhas. E eu parei aqui, falta pra mim fazer aqui uma folhinha. E eu quero dar uma dica também, ó, mais uma dica. Então, aqui vou fazer as minhas 2 correntinhas de separação entre um detalhe desses e outro. E aí, aqui a gente fez ponto puff. Quem tem dificuldade de estar executando, fazendo ponto puff, isso vale aqui para as folhinhas e vale também para esse trabalho aqui que eu fiz com o roxo, aqui com o fio de brilho. Inclusive, eu vou fazer um tapete redondo, vou trazer para vocês, e o jogo de banheiro, aonde eu pretendo fazer essa técnica aí para quem tem dificuldade poder variar e conseguir fazer o trabalho também. Então, aqui vou pular 1, 2, 3 no quarto. Então, eu viria colocar o meu ponto puff, eu laço e puxo. Mas, quem tem dificuldade, eu vou dar essa dica. Você, ao invés de fazer o ponto puff, você vai fazer ponto alto fechado junto. Vou fazer um ponto alto, laço, volto, ó. Mas eu não finalizo. Laço, ó. Faço aqui, ponto alto, vou ficar então com as laçadas. Aí, eu venho e fecho aqui. Aí, normalmente, eu faço as 3 correntinhas, laço e volto no mesmo espaço, ó. Uma vez, 2 vezes, e aqui. 3 pontos altos, mas sem completar. Então, 3 pontos altos incompleto. Então, vou ficar com as 4 laçadas na agulha, né? Uma de cada ponto alto, e aqui a do trabalho. E aí, eu venho e fecho todo junto. Também é um detalhe que dá pra fazer, ele também vai ficar bonito. Vocês podem usar aqui e pode usar aqui no puff, aqui do roxo, aqui do detalhe também, tá? É só uma dica. Então, pra quem tem dificuldade ainda de estar executando o ponto puff, pode estar fazendo assim. Então, vou completar o meu aqui. 1, 2, 3. Aqui vou finalizar. As 2 correntinhas de separação. E aí, eu venho aqui, ó, bem em cima aqui, ó, onde eu iniciei, onde eu comecei o meu fio, venho aqui, ó, meu trabalho. Introduzo o meu fio, faço aqui um ponto baixíssimo, solto da agulha, aí eu venho aqui no ponto, de trás pra frente, busco esse fiozinho lá pra trás. Aqui ele pegou um fio do outro, aí ficou puxando. Aí. E aí, faço aqui uma correntinha, alongo e vou cortar. Agora, nós vamos trabalhar, então, as tulipas. Esses 2 fiozinhos depois, ó, vocês vêm por trás aqui, passa entre os pontos, pra aí cortar, arrematar e colocar uma colinha. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio lilás, na cor boneca, ou multicolor. Ele é um multicolor tradicional, esse, então, não tem fio de brilho. Eu vou fazer a minha laçadinha inicial. E vou vir aqui em qualquer um dos pontinhos aqui dos vezinhos, das folhinhas, e vou aqui, ó. Você pode começar com um ponto baixo e subir 2 correntinhas, eu já vou começar direto com um ponto alto. Então, com a laçada na minha agulha, ó, eu laço aqui e venho aqui no espaço e faço um ponto alto. Vou fazer mais 5 pontos altos, ficando com um total de 6 pontos altos nesse espaço. 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Vou soltar aqui, ó, dou uma leve alongadinha pra mim não perder. E venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto onde eu iniciei, introduzo a agulha aqui, busco esta laçada e puxo aqui. Aí, eu venho aqui, ó, puxei, venho nesse espaço aqui, ó, onde eu fechei, vai ficar esse espaço aqui, ó, que aqui formou um ponto pipoca, certo? Nesse espaço aqui, ó, estou com a laçada aqui, venho aqui, passo a agulha aqui, busco aqui o fio e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, volto aqui, venho nesse mesmo espaço, mais um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, volto nesse mesmo espaço, dentro dessa pipoca, faço um ponto baixo. Mais uma vez,
3 correntinhas e volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faz esse aqui bem apertadinho, para ele não ficar feio. E aqui formou, então, esses 3 picozinhos aqui, que formam, então, a nossa tulipinha. Faço agora uma correntinha e venho nesse espaço, entre aqui, ó, uma folhinha e outra, e faço um ponto baixo. Esse espaço aqui era as 2 correntinhas que a gente fazia para ir para outro vizinho aqui de folhinhas. Feito o ponto baixo, uma correntinha e vou começar tudo de novo. Dentro aqui, ó, do espacinho eu venho e faço 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. Feito os 6 pontos altos, dou uma leve alongada, venho no primeiro ponto, nas alcinhas aqui, passo a minha agulha, busco a laçada lá, fazendo ela sair aqui. Aí, eu venho dentro desse espacinho que vai ficar aqui essa bolinha, passo a agulha, busco e faço aqui um ponto baixo, faço 3 correntinhas e vou formar os picôs. Então, venho dentro aqui, um ponto baixo. Repito, 3 correntinhas, venho dentro do espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas, venho no espaço, um ponto baixo, uma correntinha e vou no espaço aqui seguinte, faço um ponto baixo, uma correntinha e aí sigo novamente. Então, vou agora formar essa sequência para formar, então, aqui as tulipinhas dentro de cada vizinho desses. Então, vou fazer aqui o meu trabalho por toda essa volta. Chegando aqui ao final, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, minha última tulipinha, fiz a correntinha, fiz o ponto baixo, vou fazer, então, a minha correntinha e vou vir prender aqui, ó, onde eu iniciei aqui na primeira tulipinha, aonde eu coloquei aqui, venho aqui e faço aqui prendendo, ó, um ponto baixíssimo. Agora, eu tenho aqui, ó, aonde eu fiz os 3 picozinhos aqui dentro aqui da tulipinha, certo? Então, eu vou aqui por trás, vou passar aqui a minha agulha nesses fios, fazer aqui um ponto baixíssimo, só para me encaminhar um pouquinho mais pra frente aqui, tá? Em qualquer laçadinha aqui, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar aqui, ó, bem no meinho aqui, ó, neste picozinho, ó, do meio aqui dos 3. Então, ó, eu vou passar minha agulha aqui, ó, de trás pra frente aqui, entrar aqui nesse buraco aqui, ó, que ficou aqui, ó, no meio, e vir lá atrás e buscar aqui o meu ponto, é que eu faço, então, ó, um ponto baixo. Vou fazer agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou para a próxima tulipinha, também, ó, nos 3 picozinhos, bem no meinho, ó. Eu venho aqui, bem no meio dele, venho e busco o pontinho lá atrás, faço um ponto baixo e vou repetindo 5 correntinhas e vou na próxima tulipinha, mesma coisa. Então, vou fazer isso por toda a volta aqui, para estar criando um espaço para a gente vir trabalhar na próxima careira. Quem quiser, só uma dica, olha, só assim ele já fica bonito, ó. Só finalizando aqui com as tulipas, aqui já ficou uma graça, é uma dica, quem não quiser seguir à frente, só assim ele já vai ficar muito bonito. Então, eu vou fazer aqui esse trabalhado todo, ó, ele vai ficar o pontinho ali, mas como ele é da mesma cor, ó, não vai fazer diferença. Então, eu vou seguindo aqui 5 correntinhas e em cima de cada tulipinha, bem no meio do ponto, passo aqui, ó, e busco o meu fio e faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência, então, dessa careira toda. Completado aqui, então, toda a volta, e no finalzinho eu fiz aqui, então, as 5 correntinhas, e vou aqui, ó, na tulipinha aqui onde eu iniciei, aqui no ponto baixo, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou sempre arrematar lá por trás, mas quem quiser que já faz uma correntinha, arremata. Então, eu vou puxar aqui de trás pra frente esse meu fiozinho lá pra trás, vou dar uma correntinha, vou aqui alongar e cortar. Aperto bem aqui meu nozinho. Agora, eu vou trabalhar novamente com o fio da cor da minha base, aí vocês coloquem a combinação de vocês. Então, eu vou trabalhar aqui com o meu fio branco. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial na agulha, que posiciono, e vou vir em qualquer uma dessas alças que eu formei aqui por trás. Vou aqui já nesta primeira, já vou pegar esse fiozinho aqui já, ó, e segurando ele aqui pra esconder, e vou fazer dentro dessa alça 3 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos baixos. Feito isso, eu vou para a próxima alça. Então, essas alças de 5 correntes que a gente formou aqui na careira anterior. Então, em uma delas eu fiz 3 pontos baixos, na próxima eu venho e vou fazer aqui um total de 9 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos, então, dentro daquela alcinha de 5 correntes. Vou para a próxima alcinha aqui e faço 1, 2, 3 pontos baixos. E aí, já sigo para a próxima alça, 9 pontos altos. Então, essa carreira é super simples. Daquelas alças que a gente formou na carreira anterior, em uma delas vai ser colocado 3 pontos altos, perdão, 3 pontos baixos em uma delas, aqui. E na outra, a gente vai colocar, então, 9 pontos altos. 3 pontos baixos e 9 pontos altos. Sem correntinhas. Aqui eu não coloquei correntinhas de separação. Caso vocês achem que ele vai ficar repuxadinho, aqui vocês podem estar colocando, após os 9 pontos altos, uma correntinha, aí vem fazer os 3 pontos, aí põe uma correntinha e vai para os 9 pontos altos. Aqui o meu eu fiz direto e ele deu certo, tá? Então, essa aqui é a sequência. Então, chegando aqui, finalizei os 9 pontos altos e eu vou aqui, ó, no primeiro pontinho baixo, onde eu iniciei, busco aqui e faço um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho e puxo lá para trás. Porque eu vou trabalhar as próximas carreiras, eu vou fazer um colorido aqui, vou colocar um colorido. Quem quiser seguir fazendo o bico aqui, o barrado final aqui de acabamento na mesma cor da base, como eu fiz aqui na minha outra peça, vou até mostrar para vocês, olha. Nessa peça aqui, eu fiz aqui, então, os 9 pontos altos, a outra carreira eu vim fazendo também na mesma cor da base, apenas nessa aqui eu coloquei o detalhe, o mesmo detalhe dourado que eu fiz aqui, e finalizei também com a cor da base, para ficar diferente. Aqui eu vou fazer, então, usando as mesmas cores aqui que eu usei esse fio com brilho, vou fazer uma coisa diferente. Por isso que eu falo, né, a criatividade de cada um, aí vocês vão fazer as combinações e cores de vocês, então vou mostrar apenas aqui como que eu vou fazer. Então, puxei lá pra trás, vou fazer aqui uma correntinha, vou alongar o fio e vou cortar aqui o meu fio branco, e agora eu vou fazer uma carreira com o meu fio verde. Vou vir trabalhar com o mesmo verde folha que eu fiz, então, as folhinhas. Vou fazer aqui a minha correntinha inicial e vou trabalhar aqui, então, nesses 9 pontos altos. Vou vir aqui, então, já estou com a minha laçadinha na agulha, vou dar mais uma laçadinha, porque eu sempre já entro trabalhando, então, com o ponto alto. E vou vir em qualquer um desses espaços aqui que tem os 9 pontos altos, e vou, ó, no primeiro, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, antes do primeiro aqui, ó, minha agulha, e vou passar aqui, ó, por frente aqui do primeiro e buscar o meu fio verde, passando ele lá pra trás. Aí, eu venho e finalizo aqui, ó, o ponto alto. Aí, ele vai dar esse detalhe verde aqui que fica bem legal. Feito o ponto alto, faço uma correntinha de separação, laço novamente o meu fio, venho aqui, ó, abraçando esse ponto, ó, introduzo a agulha aqui, abraço ele aqui, busco o fio lá, e aí eu finalizo o ponto alto. Faço uma correntinha e novamente. E eu vou fazer isso, então, por todos esses 9 pontos altos. Não é ponto alto duplo, é ponto alto normal. Então, eu vou fazendo aqui nos 9. Ponto alto, pego por de trás pra frente aqui, ó. E separando, então, esses pontos com uma correntinha. Fazer aqui o penúltimo. Uma correntinha. E venho aqui, ó, no último. Fiz aqui, então, nos 9 pontos altos. Feito isso, eu vou laçar o meu fio e vou para o próximo espaço. Não vou fazer aqui nenhum trabalho aqui nessas 3 correntinhas. Vou no próximo e já começo a fazer o ponto alto, tá? Então, eu vou fazer assim, eu não faço correntinha de separação aqui quando termino os 9 para ir pro próximo. Se você sentir que o de vocês vai ficar muito esticado, vocês podem estar fazendo, então, uma correntinha. No meu aqui não foi necessário, ele ficou bom assim, então, eu vou fazer assim. Então, essa é a sequência desta carreira aqui, trabalhando aqui nos 9 pontos altos, separados, então, por uma corrente. Então, cheguei ao final da carreira aqui verde, fiz o meu último ponto alto, e eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto onde eu comecei, introduzo a minha agulha ali, puxo aqui o fio, faço aqui um ponto baixíssimo, aqui eu vou fazer uma correntinha, pra ele ficar bem firme, aí eu vou puxar lá pra trás. Pra esconder esse fiozinho. Depois, a gente vem fazendo aqui, então, todos os arremates. Agora, eu vou voltar a trabalhar com esse fio aqui,
esse lilás com brilho, que é o mesmo que eu fiz aqui esse detalhe. Ele não é o mesmo, então, das tulipas. Ele é esse aqui, ó, que tem o detalhe dourado. Eu vou fazer aqui uma careira, só pra dar uma corzinha, assim, diferente aqui também. Vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, aqui na agulha. E vou começar aqui, ó. Já aproveito e prendo, ó, os 2 fiozinhos verdes e esse aqui também. Então, vou vir aqui, ó, no primeiro espaço de correntinha, logo após o primeiro ponto alto aqui. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou ajustar bem para mim esconder esses fiozinhos junto, já facilita depois na hora de arrematar. Vou fazer uma correntinha de separação, vou no próximo espaço. Eu não prendo agora em cima do ponto. Eu vou prender exatamente, ó, no espaço que tem aqui. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazendo isso, então, em todo esse espaço aqui. Esses espacinhos que tem entre um ponto alto e outro. Esse fio com brilho, ele não é tão macio quanto os outros barroco para trabalhar. Vocês veem que eu fico puxando aqui, porque ele enrosca bastante. É porque ele é muito bonito, mas ele é bem difícil, assim, de estar trabalhando com ele. Às vezes, ele enrosca bastante. Então, eu vou fazer isso, ó, até chegar aqui no último espaço aqui, ó, entre o penúltimo e o último ponto alto. Aqui eu coloco um ponto baixo e eu já pulo direto, ó, pro próximo espaço aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto dessa parte que tem na sequência aqui. E faço um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta. Então, aqui eu não faço correntinha de separação. Após eu fazer aqui o ponto baixo, eu já pulo pro outro rendado aqui, o trabalhado, e sigo fazendo. Vai ficar aqui esse detalhe, ok? Então, essa vai ser a sequência dessa careira aqui. Chegando aqui, então, ao final dessa careira, eu fiz o ponto baixo. E eu vou aqui, ó, no pontinho baixo onde eu iniciei, bem no meinho dele aqui, busco aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, venho com a minha agulha de trás pra frente e busco essa laçadinha lá pra trás. Aperto bem, agora eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou alongar e vou cortar aqui também, porque eu vou vir trabalhar a última careira com uma outra cor. Eu vou fazer a minha careira de ponto picô com o fio dourado, fio encanto, o mesmo que eu usei pra fazer, então, aqui esse detalhe aqui. Quem quiser aí, lógico, faz a sua combinação. Então, eu vou pegar aqui meu fio encanto e vou trabalhar com a mesma agulha aqui, a 3,5. Vou deixar um tantinho um pouquinho maior do que normalmente eu deixo, porque ele é mais ruim para fazer os arremates, para não perder o trabalho. Vou fazer um ponto baixo, vou apertar bem. E vou vir aqui no primeiro espaço, aqui, que foi feito uma correntinha. A gente colocou um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Então, no primeiro espaço aqui da correntinha, já vou aproveitar e levar esse fiozinho pra mim esconder ele. E já vou esconder os roxinhos que estão lá atrás também. Então, venho aqui e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer, então, uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui, ó, essas duas alcinhas aqui. A primeira é mais difícil, mas consegui. Pega as duas alcinhas, puxa e faz um ponto baixo. Vou no próximo espacinho aqui de uma correntinha, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, pego aqui, ó, as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, vou fazendo aqui esses picôs até eu ter um total de 6 picôs. Vou fazendo em todos os espacinhos aqui, já vou aproveitando e levando esses fiozinhos aqui pra mim arrematar depois. Então, ó, fiz aqui 6 picôs. Fio dourado, ó, deixa eu até tirar lá de trás pra não desfocar. Colocar bem aqui, ó, pra que vocês vejam. Então, comecei aqui no primeiro espaço. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. E aí, coloquei um ponto baixo aqui no último espacinho que tem aqui, em uma correntinha. Aí, pra cá, a gente já vai pro próximo trabalho. Aqui, eu vou fazer, então, um pontinho puff. Vou fazer com o dourado também, ó. Eu vou pegar aqui e vou laçar o meu fio. Lacei o fio na agulha e venho aqui, ó. Nessa parte branca aqui, onde eu fiz os 3 pontos baixos, eu vou pegar bem no pontinho do meio dos 3. Vou introduzir minha agulha. Vou buscar o fiozinho lá atrás e vou alongar. Cuidem, quem estiver trabalhando com encanto, porque ele é bem escorregadio para vocês não alongarem demais. Então, vão prendendo aí, vão segurando. Fiz uma vez, vou laçar novamente, vou no pontinho do meio, busco o fio e alongo. Mais uma vez.
Da mesma maneira que a gente fez nas folhinhas e lá naquele trabalhado lá embaixo também. Feito 3 laçadas, agora eu laço, puxo 6, ficando aqui com 2 laçadas na minha agulha, e agora eu venho e finalizo. E aí, eu já vou aqui pro próximo espacinho que tem aqui, ó. Tem esse ponto baixo nesse pontinho aqui, ó. A correntinha aqui entre um ponto baixo e outro aqui do lilás. E aqui eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto aqui, ó, nas 2 alcinhas e faço um picô. E vou seguindo agora a mesma coisa que eu fiz lá quando eu comecei. Vou fazer 6 picôs, faço o ponto baixo e aí venho fazer esse pontinho puff que eu vou pegar bem no meinho aqui, ó, dos 3 pontos aqui, o pontinho do meio, bem certinho. E aí, vou fazer isso, então, por toda a volta. Aqui, então, eu fiz o último puff aqui com o fio dourado, finalizei ele lá em cima. E aqui eu vou finalizar igual eu finalizo com o outro barbante, não vou usar agulha de tapeceiro. Então, com bem laçadinha na agulha, eu vou exatamente em cima aqui, ó, do primeiro ponto baixo, bem dentro dele, ó. Vou introduzir a agulha bem aqui, vou buscar o meu fio, vou puxar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar ele um pouquinho, aqui com fio em canto, pra ele não escapar. Ó, vou alongar, vou no mesmo ponto, de trás pra frente, ó. Minha agulha aqui, passo essa laçadinha na agulha e puxo pra trás. Ó, saiu minha laçada lá atrás, agora eu ajusto ela e vou fazer aqui umas 2 correntinhas pra ele ficar bem firme e não escapar. E aí, ó, eu alongo um pouquinho mais do que normalmente eu alongo os outros fios, pra mim não correr risco dele deslizar. Aí sim eu venho, aperto bem. Aí, eu vou vir aqui por trás, eu vou esconder ele todo aqui por trás. Vou fazer os arremates aqui, colocar colinha nas pontas. Vou fazer, então, a blocagem. Está pronto o nosso trabalho aqui, ó. Olha como ficou lindo aqui com o dourado. Vou fazer a blocagem, aí eu venho com a câmera um pouquinho mais afastada pra mostrar ele um pouquinho melhor. E quero mostrar o fio em canto, ó. Um novelo, sobrou esse tanto aqui, fazendo aqui esse detalhe e o detalhe do picô, que vai bastante fio. Sobrou esse tanto aqui ainda. Então, agora eu vou fazer, então, a blocagem. Então, é isso, pessoal. Peça finalizada, etiquetada. Já fiz aqui a blocagem, todos os arremates também. Tá aqui estendido na cama para vocês conseguirem ver, porque a minha bancada, como eu falei, é pequenininha, não vai aparecer. Então, olha os detalhes. Depois de feita a blocagem, ele fica perfeito, retinho. Então, observem o caimento. Olha, fica perfeito. Cai certinho, maravilhoso. E eu vou passar alguns detalhes, então ele ficou pesando no final, aqui no meu ponto, eu pesei e ficou pesando 535 gramas, peça toda. E com o meu ponto, ele ficou de 74 centímetros de comprimento aqui. Então, uma medida bem boa, excelente aí, para vocês estarem brincando com as cores aí, curtindo, fazendo várias combinações, dá para brincar bastante. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam a peça de vocês, me marquem a Lu também, vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo. E é isso, não esquece de curtir aqui o vídeo, de comentar, compartilhar e espero que vocês tenham gostado mesmo. Ai, tô apaixonada. Lindo, maravilhoso. É isso então, minha gratidão à Lu por essa peça maravilhosa que me deu a honra de estar reproduzindo. Peço desculpa aí por qualquer coisa, mas eu espero que dê entender aí que vocês consigam reproduzir então a peça de vocês. Qualquer coisa vocês me chamem lá no Instagram que a gente conversa, ok? Então, minha gratidão à Lu, a vocês que assistiram. Um grande abraço. Não esqueçam então de curtir, comentar o vídeo, compartilhar, assistir ele por completo para pegar todas as dicas aí. Quem já passou para ver o enceramento e vai fazer, assista ele por completo, que várias dicas ali durante o processo. Um grande abraço e até a próxima!